Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver esse exercício da FUVEST de 2013. É um exercício aqui que mistura trigonometria com um pouco de multiplicação de matrizes. Ok? Vamos lá então. Então o problema fala aí pra gente que você tem a seguinte matriz: 3 e 6 e 6 e 8. E você vai multiplicar essa matriz pela matriz tangente de alfa e cosseno de beta. Isso daqui, 0 menos 2 raiz de 3. Tá? Aquela história toda do alfa entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a gente só vai usar no final, tá? Por enquanto a gente só vai multiplicar essas matrizes. Vocês se lembram lá como é que multiplica matrizes? Deixa eu só puxar o menuzinho para cá. Então, para multiplicar a matriz, você pega aqui a primeira linha da primeira matriz e multiplica pela primeira coluna da segunda matriz. Como a segunda matriz só tem uma coluna, vai ficar multiplicado por ela inteira. Tá? Eu decorei isso assim, ó. Você acorda deitado lá na cama e logo que você acorda, você fica de pé. Né? Então, primeira deitada, primeira matriz, segunda matriz de pé. Tá? Sempre vai seguir essa ordem aqui, a multiplicação. Primeira matriz deitada, segunda matriz de pé. Ok? Então, vamos prosseguindo aqui. Como é que fica, então? Esse 3 eu multiplico pela tangente de alfa e esse 6 pela cosseno de beta, tá? Então, primeiro termo com primeiro, segundo termo com segundo. Legal, então, vamos lá fazer isso daí, ó. 3 tangente de alfa. Aqui o segundo não é para mudar de linha, não é para mudar de coluna, tá? Você vai somar mais 6 cosseno de beta. E aqui a gente vai fazer a mesmíssima coisa para a segunda linha. Então, pego 68, lembra? Sempre deitado. E a segunda é de pé, já está de pé a própria vermelhinha. Então, fica primeiro com primeiro, então 6 vezes tangente. Segundo com segundo, 8 vezes cosseno. Tá? Então, vamos por lá aqui, ó, 6 tangente de alfa mais 8 cosseno de beta. E deu essa matriz, que por sinal, essa é a matriz resultante. Tá? É a matriz resultante na multiplicação, que ele fala que é igual a 0 e menos 2 raiz de 3. Sempre que você tem uma matriz igual a outra, significa que a primeira linha dessa é igual a primeira linha dessa, a segunda linha dessa é igual a segunda linha dessa. Então, a gente pode aqui apagar essas matrizes e deixar isso, em vez de notação de matriz, transformar isso num sistema, né? Olha lá. Ih, peraí que minha borrachinha. Aqui. Oh dear. Aqui. Tá, então apaga aqui esses parênteses. E a gente vai não mais trabalhar na forma matricial, mas a gente vai trabalhar na forma algébrica, né? A gente vai montar um sistema aqui, ó. Então, põe as chaves, tá? O conceito importante que muitas vezes o pessoal não tem assimilado é assim, ó, às vezes bate um desespero porque você tem tangente e cosseno e um monte de número. Mas precisa se acalmar, porque na matemática, sempre que você tiver duas incógnitas, quem são minhas incógnitas? Tangente de alfa e cosseno de beta, são coisas que eu não sei. E tiver duas equações, olha lá, primeira equação, segunda equação. Você monta um sistema que você vai conseguir resolver as duas, tá? As duas incógnitas. Ok? Duas equações, duas incógnitas, ou três equações, três incógnitas. Sem medo, sem dor, você sempre resolve. Para resolver esse sistema, o jeito mais fácil aqui é multiplicar a primeira por menos 2, porque esse menos 2 vai multiplicar aqui por esse 3. E esse 3 vai virar menos 6, né? Que depois vai cortar com esse 6 aqui de baixo, ó. Então vamos lá, como é que a gente faz? Menos 2, esse vezes esse vezes esse. Tem que multiplicar todo mundo aqui, tá? Não pode esquecer de ninguém. Então como é que fica nosso sistema? Menos 6, tangente de alfa,
menos 6 vezes menos 2, menos 12 cosseno de beta, 0 vezes 2 dá 0. Dá 0, tá? Às vezes o pessoal acha desperdício, 0 menos 2 dá 0 mesmo. Aqui embaixo, 6 tangente de alfa, vou copiar somente, essa não fiz nada, igual menos 2 raiz de 3. Aí você pega aqui essas duas equações e soma as duas. Quando você fizer 6 tangente menos 6 tangente aqui, corta e corta aqui. Aqui fica menos 12 mais 8, dá menos 4 cosseno de beta. 0 menos 2 raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Aqui a gente vai cortar esse sinal negativo dos dois lados, fica positivo dos dois lados. E passar esse 4zinho aqui, fazendo operação contrária, né? Ele está multiplicando, passa para lá. Dividindo, então, cosseno de beta é 2 raiz de 3 sobre 4. Simplifico 2 com 4, dá 2 aqui embaixo. Então, cosseno de beta é igual a raiz de 3 sobre 2. Aqui, você tem que pensar qual que tem que ser o valor desse ângulo beta, cujo cosseno desse ângulo dá raiz de 3 sobre 2. Se você lembrar da tabelinha lá de seno, cosseno e tangente, o valor de beta, que faz dar raiz de 3 sobre 2, é π sobre 6. E aqui vai entrar o fato que ele falou no enunciado, que o beta está entre 0 e π. Tá? Porque se você lembrar da circunferência trigonométrica, aqui é o π sobre 6. Só que ele tem um parente aqui embaixo, no quarto quadrante, o 11π sobre 6, cujo cosseno também vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Se você não lembra isso muito bem, só você deixar aí nos comentários, que depois eu faço um vídeo explicando certinho essa bola trigonométrica aqui. Mas, como o domínio que ele deu para a gente de beta é 0 e π, o beta é π sobre 6. Legal, sabendo π sobre 6, o beta, vamos tentar descobrir o alfa. Você pega qualquer uma dessas duas equações aqui do sistema e substitui o seu achado. O seu achado é que cosseno de beta vale raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir nessa segunda aqui, ó. Aliás, vou substituir nessa, ó, antes de multiplicar por menos 2, que ia ser mais simplesinha. Tá? Então, fica 3 tangente de alfa mais 6 vezes cosseno de beta. A gente já descobriu. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 0. Corta aqui. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, 3 tangente de alfa mais 3 raiz de 3 é igual a 0. Tá? Aqui você pode cortar os 3 dos dois lados. Ou seja, tangente de alfa mais raiz de 3 é igual a 0. Quero descobrir a tangente, né? Então, joga esse raiz de 3 para o outro lado lá. Então, tangente de alfa, quando você joga, inverte o sinal, menos raiz de 3. Agora, lembra lá qual o valor de um ângulo que faça tangente da menos raiz de 3? Um fácil aqui é que o alfa poderia valer 60 graus, né? Lembra lá, tangente de 60 graus é raiz de 3, só que ele quer menos raiz de 3. Tá? Como é que a gente acha o menos raiz de 3, sabendo que a tangente de 60 graus aqui, aliás, aqui é π sobre 3, 60 graus. Como é que a gente acha o valor negativo, né? Não sei se vocês lembram, a tangente ela é sempre positiva nesse primeiro e terceiro quadrante, negativa nesse segundo e quarto. A gente quer uma tangente negativa, então está no segundo ou quarto quadrante. Se você olhar no enunciado, ele falou que alfa está entre menos π sobre 2, ou seja, menos π sobre 2, e π sobre 2, que é aqui em cima. Então, alfa tem que estar, ó, por aqui, nesse intervalo. Ou seja, só pode estar no quarto quadrante. Tá? Se você pegar o primo aqui do π sobre 3 no quarto quadrante, vai dar 5π sobre 3. Novamente, se você não lembrar dessa circunferência, só avisar que eu faço um videozinho explicando certinho aqui. Tá? Então, o primo do 5π sobre 3 do quarto quadrante é o 5π sobre 3. Ou seja, a gente descobre aqui que o alfa é 5π sobre 3 e o beta
é π sobre 6. Esse alfa aqui, você só precisa dar uma corrigidinha, porque na verdade o enunciado falou que o alfa tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Como a gente olhou lá, tem que estar aqui nessa região. Ó. Esse angulinho aqui é o 5π sobre 3 que a gente achou para o valor de alfa. Só que ele quer que quando você vá para baixo no quarto quadrante, você vá para a área negativa. Tá? Então, esse 5π sobre 3 é a mesma coisa que você partir aqui do zero e andar π sobre 3 no sentido contrário da bola. Em geral, a bola você anda para aqui, sentido anti-horário. Se você andar no sentido horário, você está indo no sentido negativo. 5π sobre 3 é igual a menos π sobre 3. Tá? Então, na verdade verdadeira, o alfa é menos π sobre 3. O cara pede para a gente alfa mais beta. Então, é menos π sobre 3 mais π sobre 6. Tirei um MCzinho aqui, né? Entre 3 e 6 dá o próprio 6. Dá menos 2π mais π. Ou seja, alfa mais beta é igual a menos π sobre 6. Então, da alternativa B. Ok? Eu estava pensando agora, eu vejo que muita gente não entende muito bem essa circunferência, por que esse ângulo deu negativo, tá? Questão mesmo da FUVEST acabou. Se você tiver alguma dúvida, continue assistindo o vídeo que eu vou dar uma explicadinha aqui sobre essa circunferência, ok? Bom, pessoal, vou explicar agora uma coisa que, assim, é uma manual de sobrevivência da trigonometria. Tá? Se você, por acaso, não entender isso muito bem, é muito difícil você ir bem, não ir bem, né, mas sentir segurança na trigonometria, que é esse círculo trigonométrico aqui, que ele representa. Nosso foco aqui não vai ser ver o círculo inteiro. A gente vai ver aqui uma coisinha extremamente importante, que eu acho que é uma das coisas mais importantes desse círculo, que é a correspondência de ângulos. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Se você lembrar, pegar um fácil, esse ângulo aqui é o π sobre 4, 45 graus. Quanto que vale lá o seno de 45 graus? Se olhar na tabelinha, raiz de 2 sobre 2. O que essa circunferência está falando? Ó? Aqui é o eixo seno, o eixo que está de pé, seno sem sono, né? De pé, cosseno com sono está deitado. Se π sobre 4, você vai interpretar assim, ó, quando você pegar ele e rebater aqui no eixo que está de pé, que é o eixo do seno, se você medir exatamente essa distânciazinha aqui, dá raiz de 2 sobre 2. Por isso que o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Mas está vendo que se você continuar essa linhazinha aqui, ó, ela vai bater em outro ângulo aqui? Tá? Se você olhar lá na circunferência trigonométrica, esse é o 3π sobre 4. Olha lá, tanto 3π sobre 4 quanto π sobre 4 batem aqui no eixo seno com uma distância de raiz de 2 sobre 2. Moral da história, seno de 3π sobre 4, ali em cima, tá? Eu pus em graus, vou pôr em radiano aqui. Seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 também. Esse ângulo π sobre 4 vai ter mais alguns primos, né? Então, o primeiro primo que a gente achou é o 3π sobre 4. E se você continuar aqui formando um retângulo, na verdade aqui forma um quadrado, né? Bom, tem que formar um quadrilátero com ângulos retos, tá? Se você continuar aqui, esse é o ângulo 5π sobre 4, né? Se olhar lá na circunferência, esse 5π sobre 4 também é parente do π sobre 4, ou seja, seno de 5π sobre 4 vai estar relacionado com raiz de 2 sobre 2. Tá? Por que eu falei relacionado? Porque, na verdade, se você olhar onde esse 5π sobre 4 bate aqui no eixo do seno, que é o eixo que está de pé, você vai ter a mesma distância, que é raiz de 2 sobre 2. Só que você está indo para baixo. Eixo cartesiano, tudo que é para baixo
é negativo. Então, seno de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Vamos procurar outro primo dele? Então, rebate aqui, continua o nosso retangulinho lá. Bate aqui, ó. Se olhar lá na sua bolinha trigonométrica, esse é o 7π sobre 4. Tá? E se você fechar aqui, ó, fecha certinho lá em cima. Sempre tem essa figura que fecha certinho com as retas na horizontal e na vertical, retinha deitada e de pé. Tá? Então, olha todos os parentes do π sobre 4, são esses 4. Parente por quê? Porque o valor do seno é igualzinho, só vai mudar o sinal. Então, o seno de 7π sobre 4, que é esse último angulinho que a gente achou, também vai ser raiz de 2 sobre 2. Vamos olhar para o sinal. Tá vendo que quando você rebater aqui, ó, ele rebate para baixo também? Então, negativo. O que o pessoal faz normalmente aqui, para não ficar pensando, bate para cima, bate para baixo, é positivo ou negativo, é assim, ó, sempre que você tiver interessado no seno, o primeiro e segundo quadrante são positivos, ou seja, qualquer ângulo que tiver aqui sempre é mais, ok? E o terceiro e quarto quadrante são negativos, os ângulos que tiverem aqui sempre você põe sinalzinho de menos. E o valor é igualzinho o valor do primo dele, né? Só muda o sinal. Cosseno, como é que fica? Olha lá. Primeiro e segundo quadrante positivos, terceiro e quarto quadrante negativos. Como é que fica a tangente? Então aqui, tangente. Primeiro e terceiro positivos, segundo e quarto negativos, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Faz de conta que eu tenho... Desenha a circunferência primeiro aqui, rapidão. Faz de conta que eu estou interessado em saber quanto é que vale o seno... Oh, meu Deus. Quanto é que vale aqui o seno... Não, pega outro, pega cosseno. Tangente, vai. Tangente do 4π sobre 3. Então, tangente de 4π sobre 3. Quanto é que vale esse negócio? Fazer os eixos aqui, ó, dessa circunferência trigonométrica, fazer mais retinho. Então, fica assim, ó. 4π sobre 3, tá? Esses ângulos precisa decorar. O 4π sobre 3 é aqui, ó. Tem umas técnicas para decorar. Se tiver interessado, só me avisar aqui nos comentários ou acessar o site, né, easyvest.com.br, apareceu no começo do vídeo, deixar sua pergunta que eu te respondo, tá? 4π sobre 3 é aqui, aqui é o 3, 2π sobre 4, 5π sobre 4, e aqui é o 6π sobre 6, 7π sobre 6. Tá? Então a gente está interessado nesse ângulo, ó. Vamos ver de quem que ele é primo. Se você rebater ele aqui para cima e de novo bater ele aqui, eu estou interessado sempre no primeiro quadrante, tá? Porque a gente decora os valores de seno, cosseno e tangente do primeiro quadrante sempre, né? Então, se olhar aqui, rebate aqui, esse daqui é o 2π sobre 3 e esse é o π sobre 3. Ou seja, 4π sobre 3 é primo do π sobre 3, que é 60 graus. Tá? Ele tem um outro primo aqui no quarto quadrante também, que é o 5π sobre 3, que não interessa muito pra gente. Ou seja, quanto que é a tangente de 60 graus? Raiz de 3, né? Vamos olhar o sinal. Aqui, ó. Tangente. Meu arco que eu estou interessado está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, tangente positiva. Então, pego aqui, ponho positivo. E se o cara pedisse, por exemplo, tangente de 5π sobre 3, que é esse angulinho aqui de baixo, ó, vai valer raiz de 3. E o sinal? Sinalzinho do quarto quadrante, negativo. Então, é só você pôr o negativo aqui.
Tudo bem então, pessoal? É isso aí. E tem mais uma coisinha aqui que é bem suave, que acho que é melhor a gente dar uma olhadinha também. Vamos dar uma olhada aqui nos ângulos negativos. Vamos ver um exemplinho aqui, ó, bem legal pra gente. Então, novamente desenho a circunferência. Faz de conta aqui que eu tenho um ângulo. Vou pegar esse daqui, ó, que tem esse, né, 3. Esse é 5π sobre 3. Como é que eu posso expressar esse ângulo de uma forma negativa? Por exemplo, ó, esse ângulo daqui é o 2π, né, ângulo inicial, que é a mesma coisa que 6π sobre 3, né? 6 corta com 3 aqui dá 2. Por que a gente expressa desse jeito? Quanto que vale, ó, 6π sobre 3 menos π sobre 3? Dá 5π sobre 3. Né? Ou seja, se eu pegar esse ângulo de 6π sobre 3 e subtrair, aqui, ó, subtrair π sobre 3, eu vou obter o 5π sobre 3. Ou seja, o ângulo 5π sobre 3 é equivalente a menos π sobre 3. Ó, eu posso expressar um ângulo positivo de uma forma negativa. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Vou fazer outra cor para não ficar muita bagunça. Quanto que vale... Agora vamos fazer o contrário. Quanto que vale o ângulo menos 5π sobre 6? Fazer a mesma coisinha ali, ó. Você vai pegar esse ângulo inicial, que é 2π, e vamos pôr no mesmo denominador que esse ângulo, que é o 6. Ou seja, 2π é a mesma coisa que 12π sobre 6. Tá? A gente faz isso para facilitar a nossa vida. Então, você pega 12π sobre 6 e subtrai 5π sobre 6. 12 menos 5 dá 7π, denominador aqui mantém. Ou seja, menos 5π sobre 6 é a mesma coisa que 7π sobre 6. Ângulo negativo é assim, é como se partisse desse ângulo e voltasse. Volta, 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 até chegar no ângulo que você quer. Que, no caso aqui, a gente voltou 5π sobre 3, sobre 6, e chegamos aqui no 7π sobre 6. Ok? Então, é isso, pessoal. Até mais. Fiquem na paz.